Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lia Oliveira, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma arte em um azulejo. Isso mesmo, gente. Não pegaremos nenhuma tela, nenhuma painel de MDF, nada disso. Eu quis fazer essa arte em um azulejo antigo que tinha aqui em casa. Para essa arte, nós não usaremos pincel, porém, o que a gente vai precisar? De um paninho para limpar algumas imperfeições, os nossos dedos para poder passar e fazer as transições de cor e também um algodão, os cotonetezinhos de algodão, porque eles serão necessários para dar alguns detalhes na arte de hoje. Bom, gente, basicamente essa arte eu quis fazer pelo seguinte motivo. Lá pro ano de 2006, se eu não me engano, eu havia saído com os meus familiares para São Paulo, para a Praça da República. E lá tinha os artistas de rua nos locais que ele fazia uma arte assim para vender. E essa arte ele fazia na hora, assim, na nossa frente. E ele usava isso mesmo, um pedaço de azulejo, tinta, no caso aqui tem que ser tinta a óleo, porque a tinta acrílica ela seca muito rápido e se você precisar apagar, você já não consegue. Ele precisa ser uma tinta que você consiga fazer as transições de cor sem essa pressa de secar muito rápido. Então, e o que eu quis fazer aqui? Basicamente, eu quis fazer o mesmo que aconteceu na época que eu vi, né, essa arte. Se eu não me engano, até chegamos a adquirir uma delas, só que a gente pegou o artista, né, ele utilizava um azulejo menor, sabe aqueles pequenininhos assim, que lembra até um pouco uma pastilha, só que um pouquinho maior? Esse aqui é o tamanho médio ou convencional. Aqui eu estou fazendo um pôr do sol e para isso eu estou usando essas tintas que está aparecendo aí no vídeo. E é isso, gente. Ela é coisa fácil de fazer, porque a gente basicamente só precisa fazer o efeito degradê com a ponta dos dedos. Não tem segredo, é muito tranquilo de fazer. Esse tipo de trabalho só não é muito bacana para quem tem aquela fobia, que sente aquela agonia de sentir a mão suja, sabe? Então já não aconselho, porque você vai sujar bastante a ponta dos dedos. Tem gente que sente agonia, né, de quando tá fazendo qualquer trabalho manual e fica sujo. E então eu não aconselho, porque é o que mais vai rolar aqui é o dedinho sendo sujo. E assim, gente. Para fins de descanso mental, pensa numa arte gostosa de se fazer. Por quê? Porque você não espera muita coisa aqui, né? É basicamente você vai deixando a sua mente rolar. Aqui eu quis fazer o clássico, que geralmente essas artes de rua, elas sempre são feitas com paisagens ou pôr do sol na praia, ou aquela casebre no campo. Tem que ser uma coisa rápida, né? Eles geralmente já fazem um trabalho assim para sair logo, né? Então, eu não, como eu não tenho pressa, mas eu acho interessante a arte, eu optei por fazer um pôr do sol na praia. Eu acho bonito, acho poético, sabe? E assim, de repente eu tô com saudade de ir pra praia e esse é um sinal do universo. Brincadeira. É porque realmente eu acho que esse tipo de arte combina muito com esse material. Fica bonito, as transições de cor fica muito legal, esse efeito degradê. E assim, gente, eu gostei de fazer porque foi uma coisa muito despretensiosa. Aconselho a qualquer um de vocês, em algum momento, fazer essa arte. Porém, tem algumas ressalvas que já vou falando aqui. Essa arte, no caso, se eu não me engano, a vez que a gente comprou, ele usou um maçarico para secar rápido. Por quê? A tinta a óleo, se você não tem os solventes dela para poder fazer ela secar rápido, ela leva em torno de pelo menos uma semana para secar. Então, assim, se você fizer sem os solventes, você tem que colocar num lugar que ninguém toque.
e porque corre o risco de estragar a arte. A tinta óleo é ótima porque você consegue corrigir erros, né, dentro do trabalho antes de finalizar. Mas também, se você não tem os solventes, tem um óleo secante, tem o óleo de linhaça para poder lá transcorrer melhor. No caso do meu trabalho aqui, eu não usei nada disso, tá? Eu só usei o a seco mesmo. É ruim porque acaba gastando mais tinta do que deveria. Mas como eu quis mesmo viver essa experiência de sentir como é que é essa coisa de colocar o dedo, passar. Porque é engraçado você sentir a pontinha do dedo no azulejo, tá? Outra coisa que é importante vocês fazerem, caso vocês queiram fazer essa arte em algum momento. Gente, tem que ser aqueles azulejos liso, clássico, tá? Tem uns azulejos que são mais foscos, eu já não aconselho. Não vai ficar bom, não fica interessante. Também não aconselho usar outras tintas que não sejam a tinta óleo. É como eu falei, justamente porque você pode manusear melhor nesse trabalho, ela é a mais interessante. A tinta acrílica, ela seca rápido demais e ela geralmente fica um efeito mais opaco. Antes dessa arte aqui, eu tinha feito uma outra arte e acabei até, né, como era um experimento, eu acabei errando, não postei, porque não acabou não ficando o efeito que eu queria. Então, eu não fiz o vídeo dela, só fiz, postei umas fotos lá nas outras redes e é isso aí. Até porque essa arte que eu fiz anteriormente, eu cheguei a usar pincel. E a ideia aqui não é usar pincel para fazer a arte, é só o dedo, o cotonete, o paninho para limpar os dedos e 3 beijos. É isso. Aconselho vocês também antes de iniciar essa arte, vocês terem em mente já dessas paisagens que eu falei que geralmente serve para esse tipo de trabalho, qual que você quer. Você pode fazer um entardecer, um anoitecer, um amanhecer. Escolha já, né? Já vai para a mesinha onde você vai trabalhar em mente com o que você quer fazer. Que assim, você não fica muito preso nas ideias, porque você acaba travando quando você não tem noção do que você quer fazer. Aqui, quando eu comecei, eu já tinha a ideia de que seria uma praia em um anoitecer, assim, né? No pôr do sol. Então, foi mais fácil para fazer. E, gente, olha só, que lindo que fica esse efeito. Eu, particularmente, fiquei apaixonada. Gente, é muito legal ver esse efeito degradê da água, assim, sabe? É muito, muito, muito bacana. Eu aconselho realmente vocês a fazerem isso. Vocês vão gostar bastante da experiência, desde que vocês não tenham essa questão da fobia de sentir o dedinho sujo. Mas para quem curte arte, quem gosta de novas experiências, tá aí uma experiência bacana. Pode ser que nem todo mundo queira fazer, porque nem todo mundo gosta de trabalhar com tinta óleo. Outra tinta também que não aconselho a vocês usarem nesse trabalho é a tinta guache, por motivos óbvios, né, gente? Além dela secar rápido, qualquer aguinha, você perde o trabalho inteiro. Então, já não é uma tinta ok para vocês usarem. Tem quem, com o tempo, é, posso jogar um verniz para fixar, mas aí eu já acho mais trabalhoso, sabe? O legal da tinta óleo é que quando ela seca, ela não sai de jeito nenhum, né? Desde que você passe o solvente nela. E geralmente quem faz a arte e uma vez finaliza não vai querer jogar um solvente para perder a arte, a não ser que você acabe se enjoando dessa arte e queira utilizar, né, o chassi ou o azulejo novamente para fazer uma outra arte por cima. Aí sim você tem que jogar um solvente. Mas no caso contrário, é muito tranquila de você fazer, você vai gostar bastante de fazer esse trabalho. As cores que eu usei aqui foram mais voltadas para as cores frias, né? Porque eu já queria ser feito de anoitecer e é bom você também fazer esses efeitos para você brincar, você aprender
a misturar as cores para quem ainda está aprendendo. Esse aqui é uma arte que eu não tenho costume de fazer, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com paisagens, então, né, dessa aventura de trabalhar com artes que eu estou postando para vocês. Além de mostrar para vocês, eu também estou aprendendo, gente. Então, eu voltarei a falar sobre isso. Tudo aqui é um experimento. Eu estou fazendo somente aquilo que eu tenho vontade de aprender. Então, automaticamente, se eu aprendo, eu acho legal, eu posto para vocês. Caso contrário, eu nem tento. E é bom, gente, fazer esse tipo de estudo, que aí você abre mais um leque de demandas para você. Se você quer viver de arte, é muito interessante você não ficar restrito a uma única técnica. Por quê? Porque nem sempre tem certas técnicas que o artista usa que nem sempre agrada o público em geral. Então, cada arte tem o seu público, cada técnica tem o seu público. É igual a tatuagem. Tem gente que faz tatuagem fine line, gosta da arte fine line, que é aquela linha mais fininha. Tem a old school, tem realista, tem várias demandas de estilos. É a mesma coisa na arte aqui também. Tem gente que gosta de artes e falando sobre telas e afins. Tem gente que gosta de arte realista, modernista, aí aquela barroca, enfim. Gente, se vocês puderem aprender vários estilos, se joguem na experiência. É óbvio que o fato da gente aprender vários estilos não significa que não tenha um que a gente se apegue mais. Eu ainda não posso dizer que eu tenho meu estilo próprio, porque eu ainda tô nessa de descobrir, eu ainda não sei qual que é o meu estilo. Então, por isso que é também uma boa pedida você estudar outras demandas. Eu gosto muito de desenhar pessoas, mas ainda acho que eu posso trabalhar mais essa questão dos traços. Eu acho que ainda os meus traços não são tão como é que eu posso dizer assim? Eu gostaria que eles fossem mais detalhados. Eu acho que os meus traços são muito simplistas. E às vezes isso me incomoda, mas de repente esse seja o meu estilo. Porque eu gosto muito da ideia de ter bastante expressão. E, por exemplo, os olhos dos meus desenhos, quando eu faço, eu não consigo dar aquele detalhe na íris do olho. É bem simples mesmo, assim, sabe? É a bolinha, um pinto com a cor que eu quero, a cor do olho, e um pontinho branco que é o brilho do olho, sabe? Só que, de repente, isso é o meu estilo e eu não tô sabendo lidar com ele. Então, assim, eu aconselho todos vocês que gostam de arte, de experimentar coisas novas. Também, uma coisa que eu quero muito fazer aqui também é artes com papel machê. Eu guardei também aqui, sabe aquelas tampinhas de latinha de cerveja, de refrigerante? Então, eu estou guardando, porque eu tô com muita vontade de fazer uma arte também trabalhada com esse tipo de material reciclável para ver o que que vai dar. Eu queria muito fazer, eu talvez até seja a próxima arte que eu poste para vocês para a gente se aventurar aí nessa brincadeira de vamos aprender arte. Bom, gente, aí vocês já perceberam que comecei a trabalhar com os coqueiros, né? E você viu, gente, é muito simples, é basicamente a ponta do dedo que vai direcionando o rumo do desenho. Mas aqui é o grosso, obviamente que depois eu vou dar os detalhes desse desenho com o cotonete que vocês até viram aí na minha mão. Gente, é muito bacana isso. E assim, se for parar para pensar, e não é uma arte com um material barato de fazer. Porque, querendo ou não, azulejo, né? Se você não tem os restos de azulejo em casa, eu já não aconselho a fazer, porque, querendo ou não, é caro, né? E você tem que comprar por metro. Então, a não ser que esse realmente seja seu foco, você goste muito, aí você consegue comprar muito. E também tem a questão da tinta óleo. A tinta óleo também é uma tinta que, querendo ou não, ela tem um valor que não é tão
acessível assim, né? A não ser que você tenha muita sorte, que nem eu tive na época que eu comprei essas. Eu comprei 3 caixas fechadas por R$ 24. Isso nunca acontece, tá? Foi um dia de sorte realmente. Eu tava no dia, no momento de luz, pra você ter ideia, essas tintas foram até compradas, adquiridas em um brechó de igreja. Você vê a sorte da garota. Enfim, gente, aqui, ó, como vocês podem perceber, com esse cotonete, ele faz as vezes do pincel. Então, é com ele que eu consigo dar detalhes, eu consigo dar formas que eu quero que a arte tenha. Então, aqui eu tô dando os detalhes das folhas do coqueiro, né? Porque, gente, esses risquinhos aqui vão combinar, nada a ver, né? Ele fica muito simples e fica muito infantilizado. Não é o que eu quero para essa arte. Eu quero que ela seja uma arte que mostre bastante um certo grau de técnica. Então, aqui é uma técnica simples, gente. Inclusive, uma curiosidade: o meu primeiro quadro na vida foi um pôr do sol de uma praia. Eu acho que até por isso que foi um dos motivos que eu quis, além de lembrar da arte que eu vi na feira, quando eu visitei há anos atrás, também foi uma forma de homenagear meu primeiro trabalho na vida, gente. Com pintura em tela, no caso, foi uma 20 por 30 tela na época, e foi o primeiro trabalho na vida, justamente para fazer essas coisas da é, mesclagem das cores, aprender a lidar com as cores. E foi assim, um marco na minha vida. Eu não tenho essa arte mais, mas quem a tem, quem a possui é minha mãe. Acredito que ela tem na casa dela até hoje. Então, é uma forma de eu também remeter esse passado, né? Que teve uma época que eu fui lá, fiz bonitinho. E, nossa, eu lembro que eu fiquei tão feliz. Mas, gente, é isso. Às vezes eu acho que eu sou muito boa, mas tem horas que eu falo assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Vocês também são assim, gente? Porque eu tenho umas crises existenciais em relação à arte full time. Eu acho até que é um problema meu. Eu tenho a tendência de me subestimar muito, né, em relação ao meu potencial para fazer certas coisas. Certas coisas não, mas na verdade é para quase tudo, né? Vamos combinar que eu geralmente tenho umas crises assim, super nada a ver. Vocês também são assim? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não. Gente, não. Mesmo que agora eu tô nessa fase da vida que, assim, mesmo que eu acho que eu não vou conseguir, eu vou tentar. Pelo menos eu tentei, sabe? Eu acho que tem que parar de ter medo, sabe? Porque a gente acaba deixando de viver experiências incríveis com medo de fracassar. Só que a vida não é feita só de acertos, né? Também é feita de erros. E são esses erros que fazem a gente aprender. Gente, eu tô muito filósofa hoje. Mas é verdade, gente. Então, assim, ou um conselho, né? Já que a gente já tá nessa conversa aqui. Gente, se vocês tiverem medo de qualquer coisa, dependendo da coisa, estou falando em questão de aprendizados, questão de estudos, de arte, de trabalho, assim, se aventurem. Né? Às vezes você acha que vai dar errado e de repente é o maior acerto da sua vida. De repente é aquilo que faltava para você conseguir o seu maior objetivo da vida inteira, sabe? Não tenham medo de experimentar, não tenham medo de aprender. Inclusive, nenhum conhecimento é desperdício. Por quê? Se você não vai utilizá-lo para fazer a tua vida, então, mas você já sabe que aquilo para você não agrega. Porém, isso não te impede de mostrar para outra pessoa que aquilo que você aprendeu pode ser interessante para ela, entendeu? Já disseram uma vez que o conhecimento é a única coisa que ninguém rouba de você, porque aquilo que você aprende você jamais esquece, e isso é verdade. Então, assim, uma das coisas que está me fazendo muito feliz nessa nova fase da minha vida, de me jogar em novas experiências, é justamente isso, sabe? Tudo que eu tô aprendendo, querendo ou não, eu tô
agregando para minha vida. Mesmo que eu não utilize muito certas coisas que eu esteja aprendendo, mas eu já tenho uma noção de como funciona, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? É bom você conhecer, é bom você aprender. Aprender é bom demais, gente. Se alguém falar que é besteira, não é, gente. Para tudo na sua vida, se você puder aprender, se você tiver tirar lições de trajetória, vai aprendendo. Não custa nada, né? Aprender não custa nada. Ainda mais hoje em dia que a gente está na fase da internet, que tantas coisas você tem tutorial gratuito, né? Aqui no YouTube e nas outras redes. Então, assim, hoje em dia não aprende quem não quer, sabe? E acho que vocês devem sim aprender, devem sim se jogar em novas experiências. Acho interessante, inclusive, vocês não terem medo de viver essas experiências. Aprende não fique só restrito também nessa questão só da arte, mas, por exemplo, eu falo só português, mas eu gostaria de aprender mandarim. Vai? De repente você pode até não utilizar ela, mas em algum momento, não direto assim na sua vida, eu vou falar todo dia mandarim. Mas de repente você, em algum momento, precisa daquela informação em mandarim, você já tem uma noção, entendeu? Então, todo conhecimento é válido. E aqui, ó, gente, se vocês forem prestar atenção, não é uma arte perfeita, longe de mim, até porque, como eu disse, é um experimento, eu estou aprendendo, eu estou aqui junto com vocês, vivendo essa experiência de fazer algo diferente. Mas olha, vou ser bem sincera, eu gostei bastante, tá? Ficou até melhor do que eu esperava, eu achei que ia ser bem pior. Eu gostei bastante do resultado. É uma coisa, não tem segredo, gente. Vocês já perceberam, né? É só a ponta do dedo, o paninho para limpar o dedinho quando você for trocar as cores, né? E o cotonete mesmo para passar, para dar um efeitinho legal. Esse cotonete, inclusive, ele é legal para poder fazer telhas de casinha, essas coisas todas. É bem interessante vocês usarem também. É que aqui a proposta não tinha casa, era só os coqueiros e o mar mesmo. Eu gostei bastante. Gente, sério. É engraçado, né? Porque tem experiências que a gente faz e a gente não gosta, mas tem umas que a gente fala assim: caraca, que legal, consegui, eu gostei muito e tal. E essa é uma delas. E é isso, gente. Eu espero que vocês, assim, achem interessante utilizar. Tenta ir na casa de vocês, sabe? Não custa nada vocês tentarem, mesmo que seja uma vez na vida. Ai, tô estressada. E vai, e se tiver algum pedacinho aí de azulejo, se tiver tinta, vai, faz. Também não utilizei tinta acrílica, eu não usei, porque também tem essa questão de secagem rápida, dependendo do que for, se você não tem um domínio, você vai se frustrar bastante. Então, eu vou tornar a dizer, nesse tipo de arte com azulejo, as dicas principais são: usem tinta a óleo, usem um azulejo sem alto relevo, aqueles azulejo mais liso, para poder deslizar melhor o dedo, né, na hora de pintar a sua arte. E para não, como é um experimento, tenta pegar uma arte mais simples, né? Até para você aprender, para você conhecer um pouco das técnicas. E aí sim, quando você aprender as técnicas e se sentir mais confiante, você se aventura mais. O clássico de qualquer pintura de início de quem pinta é isso daí mesmo, gente. É uma paisagenzinha com coqueirinho, 3 beijos, é isso. E vocês vão gostar. É muito divertido porque é a sua primeira experiência. Você vai ver que é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças. Mas quando você tem uma noção a mais de pintura, vocês também vão perceber que é gostoso de fazer, é relaxante. É uma arte, eu diria que é uma arte despretensiosa. Você não tem nenhuma pretensão além de se divertir, né? Porém, tem quem se identifique e se especialize e acaba vendendo. E o que é ótimo, tanto que eu conheci essa arte em uma feira.
né, numa praça da República, e achei incrível, achei surreal de ver, né, uma pessoa, caramba, que talento, a pessoa não tem nada, só com o dedinho, paninho, e aqui eu demorei, né, vamos combinar. Aqui eu acho que eu demorei em torno de 40 minutos para fazer essa arte, eu, né, não deixei rolar totalmente, foi mais de 40 minutos para pintar essa arte, mas também, além de eu não ter a técnica, eu, querendo ou não, eu não peguei um... Eu não peguei um azulejo pequenininho, né? Esse daqui é um mediano. Então, quanto maior o azulejo, mais coisa tem para pintar. Então, acaba demorando. Ah, gente, outra coisa que eu usei aqui foi a espátula. A espátula, ela é boa também para poder fazer, por exemplo, puxar os detalhes da folha, sabe? Assim, ou dependendo da arte que você fizer, é bom para fazer fio. Nossa, gente, outra coisa que eu preciso aprender a trabalhar bem é espátula. Eu ainda não aprendi a trabalhar direito com espátula. Isso será uma coisa que vocês também verão por aqui, porque eu estou explorando mesmo todos os materiais que eu não conheço. Eu quero que vocês também tenham essa experiência de, vamos lá, é isso mesmo. Se é bom, se é ruim, eu vou falando para vocês aqui. Eu achei legal usar essa técnica, assim, de 0 a 10, dou 10, porque não é difícil, gente. Dá para você fazer tranquilamente, mesmo que você não tenha tanto domínio com as técnicas artísticas, esse trabalho aqui é muito simples de fazer, sabe? Então, qualquer pessoa realmente pode fazer. O que talvez impeça da pessoa fazer ou não, nesse caso, é o material mesmo, que né, não é todo mundo que tem um azulejo disponível ou a tinta a óleo. Fora isso, para desenrolar, né, para executar o trabalho em si, é muito tranquilo. Eu gostei muito de fazer, eu achei muito gostoso. Então, só para recapitular, gente, quando vocês fizerem esse tipo de arte, tenham em mente qual é a paisagem que você quer fazer, quais as cores que você quer utilizar para chegar no efeito dessa arte que você quer. Porque também é muito chato, você demora muito mais quando você fica procurando, fica perdido, sabe? Assim, eu particularmente me estresso. Tem horas que você fica perdido, você não acaba perdendo a vontade de fazer. Se você já tá muito definido o que você quer, você já sabe exatamente as cores que você quer. Então já deixa lá, prepara o ambiente, deixa a corzinha lá perto, né? Eu já tinha em mente as cores que eu queria usar, embora eu demore um pouquinho que eu tinha que ficar pegando, em vez de deixar tudo disponível, então já não cometer esse erro que eu cometi. Deixa as tintas próximas de vocês. Já, eu vou usar azul da Prússia, vou usar sépia, vou usar amarelo limão. Deixa essas cores ali bem perto, sabe? Para vocês não terem esse trabalho de ficar parando, ir lá e vai, para, caça tinta. Ai, não achei. Nossa, e agora? Entendeu? Inclusive, nessa arte ela poderia ficar melhor, mas não ficou porque a principal cor que era para usar, eu não tenho aí, que era a a tinta branca de titânio. Eu preciso comprar, gente, é realmente assim. Eu vou depois dar uma pesquisada quais são as principais cores que você usa na pintura com tinta a óleo. Tem umas cores específicas que elas são padrãozão, sabe? Eu sei que a sépia era uma das que sempre azul, da Prússia, branco de titânio, amarelo cárdimo, sabe? Dessa época que eu usava tinha bastante demanda nessas cores. Então é isso, gente. Bom, a arte aí vocês estão vendo que ela está finalizando, tá muito bonita. Aí eu já estava apaixonadíssima pela arte. Tava realmente. Aí vocês perceberam que aqui, nessa partezinha, não tinha nada. Ia ficar só, ai, gente, só uma areia. Não, eu decidi mudar e colocar uma personagem. Então ficou assim a nossa arte pronta. Ela ficou muito bacana. Eu gostei muito da forma como ela ficou. Achei que valeu muito a pena. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da arte de hoje. Se você é novo no canal, se caiu por acaso aqui, se inscreva, né, gente? Vamos lá, dá uma forcinha aqui pro canal. Vem aqui aprender comigo, se divertir comigo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da arte. Curta, comenta e compartilhe. E até a próxima. Beijo!